Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio. Estamos em agosto, o tempo está quente e eu estou quase de férias. Na verdade, este é o último episódio antes das minhas merecidas férias e, portanto, vamos fazer aqui uma pausa nos nossos episódios, mas há muita coisa para trás que podes sempre ouvir e que está bastante atualizada, diria eu. E, portanto, se o tema é férias, vamos falar de férias. Vamos falar aqui de três tipos de custos, digamos assim, que estão presentes em todos os momentos da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que nas férias podem assumir um peso especial. E, portanto, vamos falar aqui de três tipos de custos que devemos estar sempre atentos, logicamente, mas especialmente nas férias. Ponto número um. Estamos aqui a falar de taxas bancárias e comissões. Isto aplica-se principalmente se fores para fora do país, se fores para um país que tenha uma moeda diferente, ainda pior, digamos assim, uma moeda diferente do euro, e temos que estar muito atentos. Porque estamos muito habituados, estamos aqui no nosso país e que pagamos tudo com o MBWay ou com o cartão e é só encostar o cartão e seguir. E temos que ter muito cuidado quando vamos para fora do país, especialmente se estivermos num país que não utilize o euro. Atenção que, por norma, dentro da zona euro e mais alguns, não há comissões nenhumas, por norma, mas tem cuidado com isto e confirma sempre. Mas se formos para fora da zona euro, então é muito, muito comum que qualquer banco, aquele que nós usamos no nosso dia a dia, que vá cobrar algum tipo de comissões pelos pagamentos, pelos levantamentos, por seja lá pelo que for. E portanto, temos que ter muito cuidado a isso e temos que ver o pressário do nosso banco. Podemos ver lá aquela informação toda e perceber no país para onde vamos, porque às vezes, dependendo da moeda do local, também as comissões que são cobradas são diferentes, mas muitas vezes são bastante pesadas. Às vezes há boas surpresas. Eu já tive conta num banco tradicional que ia para fora da zona euro e não pagava nada, nem em pagamentos, nem em levantamentos. Mas eu sei que é a exceção. A maioria dos bancos cobra alguma coisa e há muitos que até cobram bastante. Com a agravante que costuma haver um género de um atraso, de um delay em relação ao pagamento efetivo e à cobrança na conta, e nós estamos simplesmente a comprar, não vemos nada a acontecer na conta e de repente quando vem tudo de uma vez e pagamos bastante. E portanto temos de ter atenção a isso e utilizarmos alternativas. Eu diria que a Revolut é a alternativa comum, mais conhecida. Este episódio não é patrocinado pela Revolut, eu não sou parceiro Revolut de forma nenhuma, nem sequer nunca utilizei Revolut, para ser muito honesto, nunca precisei até agora. Ahm, e então temos que ter sempre cuidado destas questões das comissões que são aplicadas aos levantamentos ou aos pagamentos. Independentemente disto, independentemente desta parte, há um ponto também importante que é quando nós fazemos um pagamento numa moeda que é diferente do euro, o que é que vai aparecer no terminal multibanco lá no local? Perguntar se queremos que seja feito o câmbio pela entidade que está ali, pela entidade local ou pelo nosso próprio banco. E nós devemos escolher sempre, pelo menos a experiência que eu tenho, daquilo que eu tenho visto, pessoas que viajam muito mais do que eu e têm muito mais experiência do que eu, escolher sempre pelo nosso próprio banco, porque é muito mais vantajoso em uma esmagadora maioria das situações. Porque lá está, se estamos a pagar, por exemplo, em dólares, mas a nossa conta está em euros, alguém vai ter que fazer este câmbio de euro para dólar. E normalmente o nosso banco em Portugal tem uma taxa de câmbio mais simpática e, portanto, ao nós dissermos que queremos que seja o nosso banco a fazer essa conversão e não a conversão local, os nossos euros acabam por valer mais dólares, por exemplo, e, portanto, muita atenção a isso. Logicamente que isto é uma informação relativamente genérica, portanto, vê sempre se o destino para onde vais, se o banco com quem trabalhas, por algum motivo tem uma informação diferente. Hoje em dia o YouTube está cheio de vídeos de portugueses a documentar as suas viagens por todo o mundo e, portanto, também facilmente consegues encontrar esta informação, mas, genericamente falando, cuidado com as comissões que o nosso banco nos vai cobrar por levantamentos ou pagamentos e, no momento do pagamento, se tivermos esta opção de escolher onde é que vamos fazer o câmbio, então vamos escolher que seja o nosso banco a fazer o câmbio e deixarmos que isso flua, porque normalmente funciona melhor, ok? Obviamente que estamos a falar de comissões e de taxas especificamente aplicadas à parte das viagens e das moedas estrangeiras, mas isto aplica-se ao nosso dia a dia. Hoje em dia, e vou falar da comissão de conta, por exemplo, aquela comissão geral, mensal, que muitas pessoas pagam. Eu digo muitas vezes que pessoas que não tenham um crédito, maioritariamente crédito de habitação, não têm motivo nenhum para estar a pagar contas, para estar a pagar comissões de conta. Porque lá está, eu tenho duas contas. Tenho a minha conta pessoal, digamos assim, da qual não pago absolutamente nada, e eu tenho a conta conjunta com a minha mulher, onde temos o crédito de habitação. E sobre essa conta temos uma comissão mensal.
Aí não podemos fazer muito. Enquanto aquele crédito existir, nós temos que pagar aquela comissão. E é por isso que eu digo, quem tem créditos de habitação, ou outros, mas principalmente a habitação, pela dimensão que tem, está um pouco mais preso, não consegue fazer muito e é obrigado a pagar aquilo. Quem não tem, então, por favor, encontre outras soluções. Temos o Active Bank, temos o Best, temos o Big, temos o Banco Buy, temos a Moe, temos o Open Bank, temos uma série de soluções que são igualmente seguras. Estamos a falar de entidades reguladas pelo Banco de Portugal e, portanto, todas elas cumprem o mesmo nível de critérios e de regulamentação e de segurança. E, portanto, temos o mesmo serviço sem pagar nada. E isto só fala da comissão de gestão, porque depois, se estivermos a falar de bancos que ainda cobrem comissões de transferência, comissões dos pagamentos MBWay, etc., isto tudo somado, se calhar vamos dar ali 100 ou 150 euros por ano, o que é muito dinheiro, que está simplesmente a ser desperdiçado. E, portanto, falámos aqui especificamente, e porque é o intuito, é dar aqui o tema férias, falámos da parte de pagamentos do estrangeiro, conversões de moedas, câmbios, etc., mas não nos podemos esquecer que nos outros vamos dizer, 350 dias por ano, onde estamos na nossa vida normal, devemos ao máximo evitar estas comissões. O segundo ponto, que também é muito comum no dia a dia, mas que obviamente é tendencialmente inflacionado nos momentos de férias. Estamos a falar dos custos dos cafezinhos, dos snacks, das garrafas de água, dos almoços e jantares fora e dessas coisas todas. É verdade, vamos ser muito honestos. Estamos de férias, e queremos estar mais à vontade, não queremos estar a cozinhar, porque já o fazemos nos outros 350 dias do ano, é verdade, mas depois também temos que encontrar aqui, na minha opinião, um equilíbrio, ou devemos encontrar um equilíbrio. Um, Acho que todos nós, e faz parte, e aqui não só, mas mais especificamente quando vamos para fora do país, acho que faz parte da experiência de viagem, pelo menos é a minha forma de ver a parte das viagens, é a parte gastronómica, é experimentar o que aquele país tem em termos de culinária, em termos de ingredientes, coisas que às vezes nunca ouvimos falar e que, obviamente, estamos lá, vamos aproveitar, claro que sim. Mas, se calhar, não temos que fazer uma refeição de luxo com 3 pratos ou 5 pratos todas as refeições. Se calhar, o pequeno almoço, por exemplo, podemos fazer um ou outro fora para lá estar a experimentar alguma coisa, mas depois fazer uma coisa um pouco mais equilibrada. Evitar, por exemplo, o fast food, quer dizer, eu vou daqui, vou usar o exemplo dos Estados Unidos, que sabemos que gastronomicamente não é o melhor exemplo, então vamos dar o melhor exemplo. Eu vou daqui a Itália, que tem uma cultura gastronómica que a esmagadora maioria das pessoas gosta e aprecia. Qual é o sentido de eu ir para lá comer McDonald's, ou Burger King, ou KFC? Não faz muito, não é? E, portanto, é manter este equilíbrio de, ok, eu quero comer fora, tudo bem, mas numa perspectiva de me enriquecer culturalmente, enriquecer a minha viagem e não desperdiçar dinheiro. E, portanto, acho que aí é um bocadinho o equilíbrio. Acho que também, lá está, faz sentido ter uma ou outra refeição mais completa, um sítio mais bonito, uma coisa mais pomposa, digamos assim, perfeitamente de acordo, mas acho que está no equilíbrio muito do que podemos fazer e, no fundo, tentarmos evitar aquilo que já temos em casa. Nós aqui em Portugal também podemos ir ao McDonald's, também podemos ir ao Starbucks, podemos ir a todo lado e, portanto, acho que não vai acrescentar absolutamente nada, ainda porque em muitos desses países é mais caro do que cá e, portanto, não vamos trazer nada de bom por aí. Em relação à questão da água, por exemplo, é fácil gastar muito dinheiro em água porque, lá está, há muitos países, e aqui estamos a excluir os países onde temos que, por uma questão de saúde, consumir água engarrafada. E não temos hipótese. Pronto. E aí é o que é, não temos alternativa. Mas, na esmagadora maioria dos países dos Estados Unidos, dos países europeus, etc., a água é perfeitamente potável e em muitos dos locais existem fontes onde a podemos encher, ou até podemos encher no nosso quarto de hotel, no nosso apartamento, e temos uma garrafa reutilizável. Porque se andamos sempre constantemente a comprar água, é um custo que se vai juntando e, sem falar também, obviamente, do custo ambiental que está associado a isso. E, portanto, água é água. Sim, é verdade, há sabores diferentes da água. Há águas que têm um sabor que nos agrada mais, outros nem por isso. Mas não deixa de ser um objetivo de hidratação, ou seja, não entra na perspectiva da cultura gastronómica, porque é água. Há outras coisas, há outras bebidas muito mais interessantes para experimentar a parte culturalmente gastronómica de cada país. Portanto, em relação à água, levem a vossa própria garrafa reutilizável. Hoje em dia, por exemplo, os aeroportos têm, logo a seguir à parte do controle de bagagens, fontes para encher a garrafa, visto que até agora não era possível levar líquidos. Eu tenho visto umas notícias que isso está aí a mudar alguma coisa, mas confesso que não sei exatamente como é que está. E, portanto, quando passamos a segurança, as garrafas têm que ir vazias, mas, pelo menos aqueles aeroportos que eu tenho visto, a esmagadora maioria, imediatamente a seguir à zona do controle de bagagens e do controle de metais, essas coisas todas, da segurança, tem fontes onde podemos encher a nossa água novamente, ok? E, portanto, cuidado com esta questão dos custos
diários do compremos isto e agora vamos beber ali, vamos comer acolá. E estamos a falar de comer e beber, mas entretanto lembrei-me de uma outra coisa que é relacionada com as experiências e os souvenirs. Vamos começar pelos souvenirs. A maior parte das pessoas que ficam em Portugal, a vossa família, os vossos amigos, não está minimamente interessado nos vossos postais, nos vossos ímãs, nas vossas coisas todas. A menos que seja alguém que colecione isso, é, pronto, é simpático, é bonito, mas ninguém vai valorizar propriamente muito. E, portanto, se querem trazer alguma coisa, tragam alguma coisa com significado, alguma coisa que faça realmente sentido. E, entretanto, perdi-me no que é que eu estava a dizer, e como eu sempre prometo, é uma questão de irmos falando. As experiências no local. Há experiências, é o que se chama as famosas tourist traps, ou armadilhas de turistas. Há coisas que são más, a verdade é essa. E hoje em dia, lá está, o YouTube, o Google Maps, está farto de comentar essas informações para podermos evitar isso, evitar coisas que não têm interesse nenhum, e às vezes encontrar até alternativas muito interessantes. E eu dou o exemplo, por exemplo, quando eu estive em Nova Iorque há 2 anos, há 3 anos, aliás, em 2022, uma das coisas que é mais habitual fazer é o cruzeiro à volta de Manhattan. Basicamente, Manhattan é uma ilha, então há alguns cruzeiros que dão, não é bem a volta à ilha, mas é para aí um quarto de ilha ou meia ilha e passa ali junto à Estátua da Liberdade. Há até cruzeiros especificamente para ir à Estátua da Liberdade, etc. Que são, se não me falhar a memória, à volta de 30 e tal, $40 por pessoa. No entanto, qual é a alternativa que eu encontrei? Há um ferry que é gratuito, que vai do sul de Manhattan até Staten Island, que é o distrito, digamos assim, mais a sul, e que faz uma boa parte do percurso exatamente igual. Passa junto à Estátua da Liberdade, tens vistas incríveis, é completamente gratuito, chegas ao lado de lá, porque ele é um ferry, é um transporte público, chegas ao lado de lá e tens uma vista incrível, voltas para cá gratuitamente, mesmo que queiras fazer para o outro lado, ou seja, este lado de Staten Island é o lado sul, se quiseres fazer para o lado oeste ou até para o lado oeste, existe uma série de barcos, lá está, de transporte público, um bocadinho à espécie dos nossos cancelheiros em Lisboa, onde vamos no barco e vemos exatamente o mesmo e paguei acho nesse caso $2, $2 qualquer coisa pela viagem e vi um pôr do sol maravilhoso do lado oeste, ou seja, já fora do lado de, não me recordo agora do nome, mas do lado oeste com vista para a ilha, e foi muito mais barato. E, portanto, há experiências que valem mesmo a pena, há experiências que não valem assim tanta pena, e há outras que valem a pena, mas há formas de fazer muito mais barato. E, portanto, vê também essa questão das experiências. A terceira dica, ou a terceira despesa escondida, são as taxas de surpresa que de repente aparecem. Alugaste um carro e quando chegas lá tens que bloquear no cartão 2.000 e não sei quantos euros ou dólares pela caução. Chegaste ao hotel e afinal há as taxas turísticas que tens que pagar. Vieste embora do hotel e afinal há um extra por uma coisa qualquer. Ou seja, há muita coisa que se pode ir juntando e que no final de contas vai fazer muita diferença e que são, vamos dizer, não é necessariamente desperdícios, porque são coisas que existem e que acontecem, temos é que estar preparados para elas. Ou seja, não sejas apanhado na situação em que vais todo contente de levantar o teu carro, que fizeste a reserva e que foi super barato e achaste que fizeste o melhor negócio de sempre, e de repente chegas lá e pedem o teu cartão de crédito para bloquearem 2 ou 3 mil euros enquanto tiveres o carro para prevenir eventuais danos. Ou então querem-te vender um seguro que é muito caro, mas que pode até compensar, e tu não estás preparado para isso. Hoje em dia, lá está, eu falo muito sobre isto na questão financeira, mas isto vale para qualquer coisa. Hoje em dia, com a quantidade de informação que existe na internet, ninguém pode ser apanhado desprevenido nestas coisas, porque isto está mais do que documentado. Lá está, imagina que tu vais fazer, isto é o que eu faço sempre que vou de viagem para algum lado. Passo, desde o momento em que eu decido que vou a algum sítio e que compro efetivamente os bilhetes e o hotel, etc., ou seja, está confirmado que eu vou, eu começo a ver todos os vídeos de YouTube que conseguir encontrar de viajantes naquele local para saber e para poder antecipar essas coisas todas. E aqui vai muito além dos custos do hotel, etc. Lá está, para eu me poder preparar e saber, ok, eu já sei que isto até é podemos ligar isto ao ponto anterior, das tais armadilhas de turistas. Como é que eu posso encontrar esta informação? A informação está lá, porque milhões de pessoas já lá foram e algumas delas, ou muitas, dependendo dos destinos, documentaram isto, fizeram vídeos no YouTube, tiveram trabalho, filmaram-se, gravaram, investigaram, publicaram isto tudo gratuitamente para agora poderes ir lá ver e antecipar. E, portanto, e em resumo aqui disto que estávamos a falar, hoje em dia a informação está aí. Eu custa-me a acreditar que alguém seja apanhado totalmente desprevenido em alguma coisa. E que não vá. É verdade que há alguns imprevistos do momento. Ou seja, eu estava a planear fazer uma determinada coisa e vou ter que fazer outra por um imprevisto qualquer.
Agora, há muita coisa, a esmagadora maioria das coisas, nós podemos antecipar porque existe informação. Hoje em dia já não é preciso irmos completamente a zeros. Conseguimos, lá está, ver o YouTube, ver o Instagram, ver o Google Maps, planear as coisas, saber antecipadamente, planear o máximo, programar o máximo, prepararmos no máximo para depois podermos desfrutar da melhor forma. É verdade que nós depois também temos que equilibrar aqui um bocadinho entre, ok, eu não quero ir com tudo planeado, perfeitamente de acordo. Eu também, longe vão os tempos, já aconteceram, onde eu dizia, ok, está aqui o meu plano, se eu vou lá estar 5 dias, então, segunda às 9 da manhã vou aqui, depois às 10 da manhã vou acolá, depois vou almoçar ali. Longe vão os tempos em que fiz isso, hoje em dia é uma coisa muito mais fluida, no sentido em que eu tenho uma lista marcada no meu Google Maps dos sítios onde eu quero ir, ok? E depois, os sítios inclui tudo, inclui as atrações, inclui os restaurantes, inclui seja lá o que for, os sítios onde eu quero ou gostava de ir estão lá marcados no Google Maps, e todos os dias de manhã acordo e penso assim, ok, hoje vamos explorar esta zona. E vamos para aquela zona e vemos o que é que lá há, e portanto, e se não for aquela zona, é outra, e há uma fluidez muito grande. E portanto há este, mas lá está, não invalida que eu me tenha preparado para saber antecipadamente que existem aqueles sítios, que há aqueles cuidados para ter, que há aquelas zonas que eu devo evitar, porque imagina, se eu estou aqui e quero ir para este sítio, mas eu sei que há aqui um bairro porque vi um vídeo, há um bairro esquisito aqui no meio que eu quero evitar, eu já sei isso, porque o Google Maps não sabe, o Google Maps vai-me mandar a direito pelo meio do bairro. Até pode ser uma experiência interessante, mas pode ser um risco que eu não quero correr. E se eu já souber isto, então eu consigo planear e fazer um percurso diferente, ok? A chave é esta: planear. E financeiramente não é diferente. Planear financeiramente e estarmos preparados para o que puder acontecer. Para acabarmos a nossa conversa, irmos todos de férias. Espero que tenhas umas férias incríveis. Se já tiveste, então, espero que tenhas tido. Se ainda vais ter, espero que venhas agora a ter umas férias incríveis. Aproveita, obviamente passeia, come e bebe, visita, faz isso tudo, mas com consciência. É verdade que ou é possível que tenhas utilizado um subsídio de férias ou uma parte do subsídio de férias para isto, mas espero que não tenhas caído em descalabros, espero que não tenhas estourado o limite do cartão de crédito ou pedido de créditos pessoais para isso. É verdade que o nosso tempo de descanso é muito valioso, é verdade que o devemos aproveitar, mas não nos podemos esquecer que, à partida, com 99% de certeza, no final deste tempo, a nossa vida continua a existir e a nossa vida volta ao normal, digamos assim. E, portanto, não nos podemos entrar, ou não devemos, na minha visão, entrar em loucuras neste período, mas ainda assim aproveitar de forma ponderada, não nos esquecendo que quando voltarmos, a vida continua cá, tudo continua normal e que teremos depois de planear próximas férias. Espero que tenhas gostado desta conversa mais fluida, mais light, que ainda assim dei aqui algumas dicas mais práticas. Aproveita as tuas férias, aproveita o teu tempo de descanso. Muito obrigado e até à próxima.